Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Priscila Doroche e neste Alesp Cidadania vamos falar sobre o vício em jogos e crescimento das bets. O mercado de apostas esportivas foi legalizado no Brasil em 2018, mas só em 2023 foi regulamentado. Estima-se que o brasileiro tenha gasto mais de 68 bilhões de reais com essas apostas no último ano. Com este volume de transações, cresceu o número de brasileiros que pediram empréstimos para pagar os jogos, assim como cresceu o uso de benefícios sociais para esta finalidade. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, em 2023, 15% dos brasileiros já realizavam algum tipo de aposta online. Desses, a maioria é jovens, entre 16 e 24 anos. O cenário causa preocupação de especialistas da área da saúde, já que esses jogos são de fácil acesso e podem levar à dependência. Por isso, vamos debater, conversar sobre as plataformas de jogos online que vêm afetando a saúde mental, as compulsões e gerando vício, com a doutora Joana Dark Sakai, psicóloga. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você também, Priscila. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Aqui na Assembleia, o projeto de lei de número 651 de 2024, de autoria do deputado Simão Pedro, do PT, estabelece medidas de proteção à saúde da população paulista frente aos sites ou aplicativos de apostas. Doutora, a cada dia a preocupação fica maior porque a população está tendo acesso mais fácil a estas apostas e, como eu falei agora na abertura do programa, inclusive pedindo empréstimos, né, doutora? Pois é, Priscila, a gente, antes de qualquer coisa, vamos entender o que é o vício. O vício vale para qualquer coisa, e aqui nós vamos falar vício em apostas, vícios em jogos de azar, vamos chamar assim. Diz respeito a uma compulsão, a um ato repetitivo e sem controle que o indivíduo toma, né, e fica invadido e descontrolado em suas ações. E por que isso acontece? Porque o cérebro reage desejando recompensas, recompensas quase sempre de vitórias, mas até na recompensa, para recuperar uma derrota, o cérebro também reage. Como assim? Há um desequilíbrio de neurotransmissores. Nesse momento, o cérebro é ativado e há uma descarga absoluta de dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, assim como no videogame ou outros jogos ou outros vícios, a pessoa fica tomada de dopamina, o cérebro fica pedindo cada vez mais desafios, recompensas, maneiras com que ela consiga ter acesso e neste acesso, ela se entregue. É por isso que, como diz a pesquisa, o indivíduo está cada vez mais sem o controle, porque ele está cada vez mais invadido na sua desordem hormonal, em função da dopamina, que é o hormônio do prazer, e nessa condição ele se perde, né? Mas por que ele se perde? Por que ele procura o jogo? Né? Por vários motivos. O primeiro de todos é para tamponar um vazio, né? O excesso, a compulsão, é para tamponar faltas, é para tamponar a dor, é para tamponar a dificuldade de tolerar a falta, o vazio, a dor, a ausência. Então, isso tem a ver com a história de vida desse indivíduo. E pelo número de pessoas, né, em que a gente observa, lê nas pesquisas, temos visto pessoas que estão cada vez mais se envolvendo em jogos porque ela não está bem emocionalmente. E aí os gatilhos vão cada vez mais se somando e aumentando. Aliado a tudo isso, a facilidade, como você também relatou, é, leva o indivíduo a querer mais, 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 mais. E quanto mais ele perde, ele não tem controle de parar, porque não é um jogo de ganha-ganha. Ao contrário, ele quer ganhar, ganhar, ganhar e recuperar o que ele já perdeu. Só que, muito provavelmente, não recupera. E a dopamina vai
né, dominando o cérebro, ativando cada vez mais para que ele tenha mais e mais tentativas. E nessas tentativas ele se perde, né? E a gente vê a influência das plataformas, da facilidade, dos influencers digitais, que muitas vezes mostram uma vida fantástica, né? Então, o ganho fácil é, como eu direi, sedutor, é muito sedutor, e a pessoa vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, e quando vê, já está nesse montante a ponto de ter que tirar empréstimos para saldar as dívidas feitas. Doutora, e quando a gente cita esse número de idade de 16 a 24 anos, é o número dos jovens, é um número que representa muito, né, o percentual que está viciado nesse tipo de jogos online, a gente pode remeter isso pelo uso constante do celular, pelo vício também no celular, o que facilita ainda mais o acesso a esses jogos online? Sim, a gente pode colocar isso como um fator preponderante, porque as redes sociais, o uso constante, a multiplicidade de estímulos, as plataformas que prometem muitas coisas, né? E o fato do jovem ainda estar em formação, ainda não ter uma postura solidificada, faz com que ele realmente se envolva muito e muito e muito. Não é? Então, neste sentido, Priscila, ter uma família consistente, ter amigos consistentes, uma rede de apoio que possa apoiá-lo, mostrando da importância do tratamento, né? Mas, primeiro de tudo, tem que reconhecer que, de fato, está com esse problema e precisa buscar ajuda. Doutora, e quando a senhora fala da família, da rede de apoio, nesse sentido, seria importante a família, o pai ou a mãe, o responsável ali pelo jovem, pelo adolescente, ele coordenar, de repente, um horário na rotina? Ó, tudo bem, você quer acessar esse tipo de jogo, você vai acessar uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, para tentar fazer com que esse jovem, essa pessoa não entre no vício. Como é que pode controlar isso, se existe como controlar? Tentar fazer com que isso, tentar fazer uma prevenção, é possível, doutora? É possível. Essa família precisa estar muito antenada para entender, para investigar por que este filho, esta filha está buscando esse modo de tamponar algo que lhe falta, né? Porque remete a um vazio, remete a uma ausência, remete a uma falta. Então, veja, uma família que está sempre antenada, ela vai percebendo desde muito pequeno, desde criança, que essa criança, que este filho, que esta filha está manifestando uma necessidade que pode ser pela comida, pelas compras, pela necessidade de brinquedos, pela dificuldade social, enfim, pela dificuldade como um todo de administrar coisas e, portanto, a vida. Então, a criança, desde cedo, tem que ter um acesso às telas de modo comedido, em função da idade que ela tem e o que ela pode acessar. E quem faz isso são os pais, monitorando essa criança, de modo que ele chega à idade adolescente, também ainda monitorado, porque ele ainda está em formação. Então, a importância da família, a importância dos amigos, a importância da rede social que instrui, que informa, ainda que possa parecer, mas isso é muito chato, isso é um saco. Sim, educar é muito difícil, mas é muito importante. Daí, o tempo inteiro ir administrando, monitorando, não como uma atitude policialesca, mas como uma atitude de ajuda, de carinho, de cuidado, de amor. Doutora, e quando que a gente pode dizer que uma pessoa está viciada nesses jogos online? Porque a gente vê muitas pessoas falarem, não, eu só vou jogar um pouquinho, aquele jogo, o joguinho famoso, aquele, né? Não vou poder falar o nome aqui. Ah, não, eu jogo só um pouquinho durante o dia. E aí, quando a gente acaba vendo, essa pessoa, ela não está frequentando o círculo de amigos. Muitas vezes ela sai do celular, vai para o computador, fica horas e horas trancada dentro de um cômodo da residência, não participa das refeições com a família. Como que a pessoa percebe que ela está viciada? Então, quando um jovem, ou mesmo um adulto maduro, entre aspas, o maduro, se afasta do círculo social, se afasta das refeições,
se afasta do lazer junto aos amigos, à família principalmente, ele já está mostrando uma dependência, não é? E essa dependência faz com que ele fique isolado, ele inclusive são sintomas muito parecidos com a depressão. Ele tem gente que deixa de tomar banho, tem gente que deixa de comer, tem gente que deixa de ir ao banheiro, e aí aparece com infecções urinárias, com mau hálito, uma série de circunstâncias que está mostrando do quanto essa pessoa está dependente do jogo e deixa de se cuidar. Tem gente que falta ao emprego, ao estágio, a comemorações. Então, é muito importante que os amigos e a família estejam muito atentos ao repeteco, à continuidade desses comportamentos, para identificar, para ficar atento o quanto esses comportamentos estão impedindo com que essa pessoa que antes era junto conosco, agora não é mais, né? Então, é perda do sono, porque tem pessoas que viram a noite pelo dia a ponto de precisar tirar empréstimo para saldar as dívidas. Há uma superalimentação ou uma inapetência, né? Uma dificuldade de comer, porque não para comer. Então, são todos comportamentos em que a família precisa ficar atenta e entender o que está acontecendo com aquela pessoa que está afastada do convívio social e, inclusive, se tornando dependente do jogo, do jogo, do jogo, do jogo. Então, o que fazer? Por exemplo, uma barreira física, né? Além de conversar muito sobre essa pessoa e convencê-lo, mostrando os sinais, né, que está sendo observado, a procurar ajuda. E quem é a ajuda? É o psicólogo e o psiquiatra. Por que o psicólogo? Porque através da psicoterapia, ele vai trabalhar, o profissional vai trabalhar o que faz, o que causa aquela ausência, aquela falta que o jogo está tapando, tamponando. E a ação medicamentosa, através do médico, do psiquiatra, vai trabalhar os sintomas, fazendo com que o remédio, né, iniba a sensação de prazer que o cérebro sente com o jogo, né? Então, os dois em paralelo, simultaneamente, ajuda muito ao indivíduo viciado em jogos fazer com que ele tenha menos prazer na busca, né? Então, tem uma recaptação de serotonina, isso os médicos, os psiquiatras explicam com maestria, e nessa recaptação, a compulsão à busca fica menor e a psicoterapia vai trabalhando as causas, vai trabalhando as causas que fazem com que esse indivíduo busque no jogo algo que o complete, que na verdade não completa jamais. Doutora, e quando a pessoa tem o controle dessas situações que a senhora elencou agora, falou muito bem, né? Deu essa explicação super completa. A gente pode dizer que existe como ela jogar sem ficar viciada? É preciso ter muito controle, Priscila. Pode, né? Entretanto, é preciso ter uma rotina muito equilibrada, muito equilibrada. Por isso que a criança precisa de horário, de dias e de tempo em que ela pode jogar e sair da tela, jogar e sair da tela, para que o cérebro não fique pedindo aquele estímulo o tempo inteiro. Então, no caso do adolescente e do adulto, a rotina equilibrada fará com que ele dê atenção a todas as outras coisas para além do jogo, né? O que não é fácil, não é simples e quase sempre é muito difícil sozinho. Daí a importância do tratamento propriamente dito, da família, dos amigos, da rede de apoio. Doutora, e quando não existe esse controle, né, a pessoa já está viciada, aí entra aquela situação de começar a fazer loucuras pelo vício, no caso, né, pelo jogo, nós estamos falando desses jogos online. Como eu citei no início do programa, pessoas que acabam pedindo empréstimo, utilizando aí de um auxílio, de um benefício social e se endividando mais ainda. Como sair desse círculo totalmente vicioso que acaba não afetando só o psicológico, mas todas as relações, a vida financeira, enfim? Primeiro de tudo, essa pessoa precisa reconhecer que tem um problema. Na sequência, buscar ajuda. Quando nada disso acontece, o que é que habitualmente vem ocorrendo, né? A pessoa fica com tanta culpa de ter deixado todos os seus numa situação
vexatória, que ela fica muito envergonhada. Então, ela se afasta de tudo, ela passa a mentir, 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 ela passa a dizer que está doente, por isso faltou o serviço, está doente, por isso que precisou de empréstimo para poder comprar, fazer tratamento, comprar remédios. E aí, nessa busca desesperada de resolver, ela piora ainda mais a circunstância, né? Então, mentiras é uma coisa que também faz parte do grupo de sintomas de que tem o vício propriamente dito na sua vida, né? E o que fazer? Reconhecer que tem um vício para conseguir buscar ajuda e se tratar. Nessa situação, doutora, ouvindo a sua explicação, a gente observa e tem conhecimento agora, né, uma especialista que está falando sobre o assunto, que esse vício relacionado ao jogo, ele acarreta uma série de outras doenças juntas, né? Porque quando a senhora cita, a pessoa está viciada, ela vai ficar sem se alimentar, ou ela vai se alimentar de uma forma excessiva, vai causar um problema. Se ela ficar sem dormir, vai causar um problema. Nesse primeiro momento, quando é difícil, normalmente pelos relatos de especialistas, e a senhora me corrija se eu estiver errada, a pessoa aceitar que ela está viciada, né, pelo jogo, enfim, ou por qualquer outra coisa. E aí entra o papel fundamental do círculo de pessoas com as quais ela se relaciona, né, doutora, para identificarem, tentarem ajudar de alguma maneira, e aí se ela não quiser ajuda, enfim, acionar outros meios. Aí, nesse caso, quando a pessoa adoecida, né, a pessoa que tem a compulsão do jogo patológico, né, ou a ludomania, ou a ludopatologia, a família vai se tratar para ajudar essa pessoa e levá-lo ao entendimento, à compreensão de que ele precisa de ajuda, precisa de tratamento. Então, não adianta só dizer, ah, mas ele não aceita, ah, mas ele não quer, ah, mas com ele é difícil. Então, busque você, o familiar, o amigo, a rede de apoio, ajuda, conhecimento, para levá-lo ao conhecimento e à importância dele próprio se render à necessidade do tratamento, não é? Dou- E nesse momento, nada de censurá-lo, nada de dizer você é a vergonha da família, você é a ovelha negra, porque aí só piora o quadro. Aí é que a pessoa vai ficar num movimento depressivo até grave, né? Desenvolvendo antes um transtorno de ansiedade severo. Doutora, e nesse momento em que a pessoa aceitou o tratamento, como que inicia um tratamento com uma pessoa que já está viciada no jogo? A gente imagina que muitas vezes é fazendo exatamente isso que a senhora falou para não fazer, né? Apontando que a pessoa, você é culpado, você é uma vergonha, olha quanto tempo você fica jogando, mas muito pelo contrário, tem que ser uma outra maneira para que essa pessoa aceite o tratamento e que o tratamento tenha um resultado positivo. Essa pessoa precisa ser acolhida nas suas necessidades emocionais. Que necessidades? As necessidades internas dela que remetem a uma falta, a uma ausência, a uma dor, a uma dificuldade de tolerar algo aqui dentro que está vazio. É isso que o psicólogo, o psicanalista faz, né? Acolhe essa pessoa, respeita os sentimentos dessa pessoa e trabalha esses sentimentos. Como se trabalham sentimentos em psicoterapia no caso da compulsão por jogos, né? O que fez essa pessoa procurar os jogos? Em que momento ela estava vivendo que os jogos apareceu como uma válvula de escape, né? O que os jogos têm significado na vida dela? Quais são os gatilhos que faz com que essa pessoa procure o jogo como uma maneira de se aliviar? Então, Priscila, veja, é uma profundidade muito intensa de buscar os motivos, as causas que mobilizaram estes sintomas, esta compulsão. É por isso que é a psicanálise, a psicoterapia, ou outras abordagens da psicologia, que trabalha as causas. E a psiquiatria trabalha os sintomas, fazendo com que o remédio atue diminuindo a sensação de prazer, né, ativado pela aposta, a psicologia vem, trabalha a causa, a medicação vem, trabalha o sintoma, e essas duas situações
interdisciplinares ajudam esse indivíduo a ficar melhor consigo mesma, né? E aí o entorno também é orientado para acolhê-lo, ao invés de mostrar o dedo, dar lição de moral, fazer julgamentos, críticas, que em nada ajuda, ao contrário, só piora e essa pessoa se isola e pode entrar num movimento depressivo severo. Doutora, antigamente, quando a gente falava em jogos, né, até na questão do vício dos jogos, era muito relacionado a uma pessoa que saía da sua casa, ia até um local, jogar com um grupo, não tinha tanta facilidade como nós temos hoje o celular aqui na mão. Se eu quiser acessar qualquer jogo online, eu estou conversando com a senhora aqui e posso acessar isso facilmente. Isso, pela explicação psicológica, essa facilidade, o cérebro atua de uma maneira mais rápida, no sentido ali que a senhora explicava da questão da dopamina? Totalmente mais fácil, né? É só dar o power, né? A entrada e o movimento individual sozinho é muito facilitador para o vício, porque ninguém está vendo, eu determino quando eu começo, quando eu termino, se é que eu termino, Sim. não é? Então, isso tudo, e mais o desejo imenso de ganhar um dinheiro fácil. E esse desejo fica dominado, porque a dopamina está dizendo sensação de prazer, sensação de prazer, sensação de prazer. E cada vez mais ela vai sendo ativada. Então, mesmo quando o indivíduo está perdendo, o cérebro é impactado, só que negativamente. E aí ele continua jogando para recuperar aquilo que ele já perdeu. Porque o desafio libera muito mais dopamina do que a vitória. Então, ele não se dá conta e não para de jogar. Doutora, Grave isso. e quando a gente fala em vício em jogos, a, como vocês especialistas tratam em relação, porque muitas vezes a pessoa ela larga um vício e ela entra num outro, porque aí existe isso que a senhora explicou bem, né? Ela tem uma falta, uma ausência de alguma questão com ela, enfim, que ela não resolveu e ela busca essa sensação de prazer, mas não adianta sair do vício do jogo, por exemplo, joga um tipo de jogo online, saiu daquele jogo, foi para outro jogo, diminuiu as horas em que utiliza o aparelho celular ou o computador, não significa que nesse sentido ela vai perder o vício. Estou certa na minha colocação, doutora? A busca pela psicoterapia é trabalhar o controle. Não é que a pessoa jamais vai jogar de novo, é como vai jogar, não é? E aí, assim, é o cérebro dominar aquela situação a ponto dessa pessoa fazer aquilo que quer fazer com controle do que faz, né? Do- Então, veja, por exemplo, numa dieta oral, né? A pessoa não está impedida de comer um brigadeiro. Mas o quanto de brigadeiro, quantas vezes, quanto tempo, quantas calorias, quanto isso é possível na vida dela, para que ela não se sinta em total frustração ou em total gozo, sendo que é uma satisfação que não é regeneradora, ao contrário, é atrapalhadora. Doutora, e quando inicia um tratamento, por exemplo, eu fui diagnosticada com um vício, eu aceitei esse diagnóstico da especialista, da minha família, que constatou isso na minha rotina, constatou isso no meu dia a dia, a minha dificuldade de socializar, o meu isolamento, enfim. Aceitei. Como eu inicio esse tratamento? Vou fazer as sessões com o psicanalista, com o psiquiatra, com o psicólogo e vou precisar, chego num ponto que preciso de medicamento. E aí eu pergunto para a senhora essa questão, pensando no como voltar à sociedade essa pessoa, sendo que ela vai passar por todo esse processo. Então, uma vez que o indivíduo viciado em jogo tem toda essa consciência e aceitou ser ajudado. Então, digamos que ele comece pelo psicólogo, digamos, às vezes é pelo médico. O psicólogo vai ouvi-lo, vai trabalhar o momento vital dele, vai levá-lo lá atrás, a um movimento anterior na vida dele, quase sempre até a infância, né? E também fará o encaminhamento para o médico, para que faça essa dobradinha de tratamento, a medicina e a psicologia. E aí, os dois juntos
né, nessa busca incessante de interdisciplinaridade, ajuda o paciente a entrar em contato consigo mesmo e fazer com que aquela falta seja compreendida. E à medida em que é compreendida, ela passa a viver ainda com a falta, mas o fato dela conhecer o motivo fará com que ela busque e tenha controle para fazer com que aquela falta seja administrada na vida dela. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu e está vivendo um luto e ela se acaba com aquela perda. A psicoterapia não vai trazer o falecido de volta, mas vai mostrar a importância da vida para aquele que ficou. E não é com aconselhamento, são com estratégias técnicas, né? Que vai variar de indivíduo para indivíduo, que vai levar um tempo diferente de um indivíduo para outro, porque cada um traz a sua bagagem emocional, que facilita ou que atrapalha ainda mais o processo terapêutico. Mas é sempre muito bom a gente, enquanto profissional, ter uma escuta ativa daquilo que o paciente traz, para que a gente possa ajudá-lo a compreender o que o faz usar aquela válvula de escape. E como você disse, Priscila, e se muda de um vício para o outro? Isso também é percebido no processo psicoterapêutico, né? Tudo isso é muito percebido, principalmente quando esse paciente é muito honesto consigo mesmo e o psicólogo é um profissional experiente que observa e capta esse movimento de auto-engano, de autossabotagem. Doutora, e se chegar uma situação desse paciente precisar de uma internação? Porque a gente sabe o quanto é complicado uma internação em vício, a gente, né, acompanha na imprensa, em relatos, em filmes, essa questão do vício em drogas, o vício em álcool, que aí tem que tirar a pessoa de todo o convívio social, e aí no caso do vício dos jogos, tirar a pessoa completamente do celular, do computador. Em alguns casos, é inevitável que se faça a internação em clínicas de reabilitação, né? E é muito sério isso, além de ser muito caro também. Nesses casos, acontecem outras coisas, como, por exemplo, a crise de abstinência, né, pelo afastamento. E daí a importância de estar recluso num sistema de internação, exatamente para que os profissionais da clínica possam trabalhar essa abstinência, porque ela não é fácil, não é simples, né, não é rápida, mas precisa acontecer exatamente para a pessoa se desintoxicar. E a psicoterapia vai fazer com que ela possa reaprender a ter um cérebro em que ela domina, né? Agora, é um processo, como eu disse, não é lento, mas dependendo do paciente, poderá ser. Exatamente porque ele aceita ou porque ele não aceita, porque ele resiste, porque ele tem mecanismo de evitação, né, mecanismo de defesa, ou outros que chegam assim com uma sede muito grande de poder ficar bem. Mas tudo isso é muito complexo, né? Daí a importância da família desde sempre, desde pequenininho, para que esta criança seja dosada e formada e informada, né, de que ela pode usar sim as telas, não precisa demonizá-las, mas desde que tenha critérios para esse uso. E quem facilita são os pais, né? São os responsáveis pela criança, que chegará a ser adolescente, que chegará a ser um adulto. Doutora, e quando a gente fala desse papel importante aí, no caso, citando os pais, porque muitas vezes, se a gente falar dessa faixa etária aí de 16 a 24, que é o percentual da pesquisa que mais está utilizando, né, fazendo uso desses jogos online, e muitas vezes são pessoas que ainda nem trabalham, acabam pedindo empréstimo, pedindo dinheiro emprestado, enfim, acabam cometendo loucuras para conseguir participar desses jogos, né? A importância aí de monitorar, e é muito o que a senhora falava, né? Não é fazer um trabalho de polícia o tempo inteiro em cima, mas a educação desde pequeno, colocar horário, o momento de não ter a tela, vamos ler um livro, vamos conversar com a família, vamos participar de conversas e a questão da importância do diálogo nessas situações também, né, doutora, com a família ali. Priscila, se já chegou a esse ponto de um adolescente se endividar
com pessoas por conta de ter que pagar dívidas de jogo, é porque essa família esteve desatenta a ele por toda uma vida. É muito triste, é muito ruim falar isso, mas é fato, por toda uma vida. E não é porque a família deu as costas, é porque as necessidades dessa criança ou desse adolescente não foram compreendidas a ponto dele não precisar dessa válvula de escape. Doutora, e tem uma outra questão que eu queria perguntar para a senhora quando a gente fala ainda do tratamento, porque existe uma preocupação dessas pessoas que estão nesse círculo vicioso. Já estou endividado, já estou viciada, não tenho como procurar um tratamento porque é um tratamento caro, como a senhora bem destacou, ainda quando chega num ponto mais crítico, mais grave, de ter uma internação. Mas também é bom a gente destacar, para quem nos acompanha pela TV e pela internet, que o Sistema Único de Saúde, ele também auxilia e pode e ajuda muitas pessoas. Obviamente que se a pessoa procurar o tratamento o quanto antes, ela reconhecer que esse vício, estou viciada o quanto antes, mais fácil vai ser esse tratamento, como a senhora bem colocou, e mais barato vai ser. E aí sim, o Sistema Único de Saúde, ele não é bem bancar a palavra, é apoiar. Ele apoia essa pessoa para que ela não seja uma pessoa que caia aí num contexto de uma internação, né, doutora? O SUS possibilita com que a pessoa Possibilita, possa ter. exatamente, essa era a palavra, possibilita. Obrigada, O doutora. SUS possibilita com que essa pessoa possa ter este apoio emocional e físico, né, medicamentoso, a princípio, né? Mas se essa pessoa não estiver engajada, nem o SUS e nem ninguém vai dar conta, porque o viciado é a pessoa, né? O profissional pode ser super competente, tanto o médico quanto o psicólogo, mas é a pessoa a chave mestra para que essa condição seja resolvida, né? Então, por exemplo, eu vou falar de uma coisa muito simples. Um paciente aqui no consultório, ele acessa, os jogos pelo celular, assistindo televisão. Então, veja, uma estratégia super simples. Não assistir televisão deitado na cama, porque o cérebro já entendeu que deitar-se na cama é estar com o celular na mão e a TV ligada. Sim. E uma coisa leva a outra. Então, o cérebro fica exigindo, fica querendo que este ciclo seja repetido, 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 repetido. É que nem entrar nas redes sociais e passar N acessos que você faz para ler aquilo que a rede social está lhe trazendo. Também é um vício. Só que é um vício em outra medida. Só que é um vício de outra natureza, mas também é um vício. Então, a pessoa, né, que se dá conta que, opa, quanto tempo eu estou aqui? O que que eu poderia estar fazendo por mim? Né? Estudando, brincando com meu filho, fazendo outras coisas que podem ser benéficas a mim. Quer ver um outro jeito também, uma outra estratégia interessante? Dedicar-se a hobbies, a atividades que causam prazer e que o cérebro também reconheça que fazer aquilo por si ele gosta e também libera dopamina. Caminhar, fazer a musculação, fazer meditação, fazer yoga, fazer um trabalho voluntário, né? Então, tem outras situações no meio disso tudo que ajudam muito. Agora, quando a pessoa viciada é um vício severo, ela poderá precisar, antes de tudo, antes de uma internação, por exemplo, de um AT, é o acompanhante terapêutico, né? Como se fosse alguém que ficasse junto a essa pessoa para acompanhá-lo em atividades, né? Na rua, no trabalho, na faculdade, isso acontece, né? E em muitos casos, se até aí também não deu certo, aí vai para uma quase sempre internação. E quando a senhora fala dessa questão, agora citando um pouco de rede social, é muito autocontrole, né, doutora? A gente se conhecer e ter esse autocontrole. Eu vou dar um exemplo lá em casa, o que nós fizemos. Todo mundo tem um reloginho de 20 minutos. O meu pai tem um pouquinho mais, porque ele trabalha muito com o celular. O tempo que passa nas redes sociais.
E é diário, então você tá ali, porque o tempo passa, quando a gente vê isso que a senhora falou, fica um vício, a pessoa tá horas jogando, horas nas redes sociais, mas aí vem o lembretinho, você já acessou o tempo máximo. Isso também pode ser um mecanismo na hora da pessoa que ela pode jogar, ninguém tá falando para não jogar, né, doutora? Mas pode São ser as um chamadas mecanismo, barreiras físicas. pode ser um mecanismo para ser um controle ali, para evitar que as pessoas caiam no vício? É uma das alternativas para poder evitar. São as chamadas barreiras físicas. Então, desinstalar o jogo no celular, né? Como você está dizendo, fazer mecanismos de metas alcançáveis, né? Exatamente. 20 minutos, 30 minutos, e depois ir aumentando, né? Por exemplo, ir a um restaurante, não botar o celular sobre a mesa. Sim. É uma estratégia simples, né? Ah, mas eu fico coçando para olhar se tem mensagens, né? Exatamente, é essa coceira que o seu cérebro vai dominar, E gera uma crise de né? ansiedade ali, né, doutora, quando a senhora cita esse exemplo de coceira, porque, né, a pessoa, ela fica naquele momento, coração acelerado, se o celular não tá ali do lado, ou como é que eu não vou jogar ali naquele momentinho, né? Então, já é um vício, né? Então, veja, você está numa situação social, você está com o outro. Se tem um celular no meio, você não está com o outro, você está com o celular, Sim. né? Então, pequenas situações, barreiras físicas, desligar o celular no momento em que o gatilho está dizendo você vai se dar mal, você vai se dar mal, você desligue o celular, desabilite o app. Faça isso como você está dizendo, vem o aviso, em 5 minutos você será desligado da, do que está fazendo, e assim sucessivamente, né? Para que os gatilhos sejam dominados, sejam identificados e evitados. Doutora, infelizmente estamos caminhando para os 2 minutinhos finais do programa. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas, para que elas não se viciem, não entrem nesse vício dos jogos, não se endividem, não causem uma situação complicada para a família, acarretando em outras doenças que a gente sabe que depois é tudo muito mais complicado para tratar, né, doutora? Muito. Você que nos ouve e nos acompanhou nesses minutos todos que nós explicamos sobre o vício do jogo, né? O jogo patológico, possa se dar conta de quem é você para si, de quem é você na fila do pão. Possa se dar conta se o que você faz é importante e principalmente é interessante para você. E se nessa reflexão você se entender dominado, ao invés de dominador dos próprios comportamentos, fique em alerta e veja o que você está fazendo da sua vida, porque isso poderá ser um caminho sem volta. E aí você poderá perder a família, perder os amigos, perder o trabalho, perder a vida, né? Então, essa compulsão por jogar é algo que falta dentro de você, é algo que lhe deixa esvaziado afetivamente. Então, vamos entender isso. Aceite essa condição, encare essa condição e procure ajuda. Um psicólogo quase sempre é o primeiro profissional a ser procurado, para que ele possa acolher a sua dor, acolher a sua dificuldade e nisso lhe ajudar. O processo de psicoterapia é muito poderoso. É muito poderoso mesmo. Doutora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, enriquecendo aqui a nossa conversa, a nossa programação com seus conhecimentos, compartilhando conosco e tirando as nossas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Priscila, foi um prazer e até uma próxima vez, se possível, se necessário. Vai ser sim, o prazer é sempre nosso. Obrigada à doutora mais uma vez e obrigada a você que nos acompanha pela TV ou internet. Esta edição do Alesp Cidadania que falou sobre essa questão de saúde, a importância, né, de conversar com a família sobre essa questão do vício em jogos, fica por aqui. Continue na programação da Rede Alesp, a gente se vê. Tchau!